Olá, bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre avaliação na educação física. Então, primeiro, conceituando, né, segundo a BNCC, a educação escolar é definida como um processo sistemático, intencional e planejado desenvolvido nas instituições de ensino formal, voltado para a formação integral dos estudantes. Ela tem como finalidade assegurar o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais, respeitando as diversidades culturais, sociais e regionais do país. Então, o que avaliar no basquete, né? A gente pode considerar aqui dois quesitos: o conceito teórico e o conceito prático, né? Que é o que eu quero ensinar. O que eu passei para os meus alunos? Eu passei uma introdução de contexto histórico. O basquetebol foi criado por James Naismith nos Estados Unidos e boa. Aí, quero saber se o meu aluno aprendeu isso. Eu considero na hora de elaborar a minha avaliação. Eu passei todo o passo a passo de sistemas defensivos e sistemas ofensivos, as formações dentro de um sistema defensivo. O que eu passei? Quais as formações? Um 3-2, 1-2-1 no basquete, né? O que eu vou levar em consideração na hora de abordar essa parte teórica? Então isso aí é você quem decide. E o conceito prático, né? Eu passei todo o passo a passo dos fundamentos do basquete, passei o passo a passo do arremesso, do drible, da progressão com a bola, né? Então, vou querer cobrar isso do meu aluno na parte de avaliação, na hora da avaliação, posso cobrar também. Tudo isso vai chegar lá no objetivo geral, que é o que eu quero que o meu aluno aprenda. E por que é importante avaliar? Levar isso em consideração na hora de avaliar. Porque eu coloquei aqui uma frase do Paulo Freire, que ele diz no livro Pedagogia da Autonomia, que o ensino ele inexiste sem a aprendizagem. E assim vice-versa, né? Então, tem muitos colegas que falam, o tema tá dado, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu foi por falta de atenção. Será mesmo que eu consegui contemplar da melhor maneira todos os alunos daquele conteúdo que eu estou passando? Então, a avaliação, querendo ou não, ela é de mão dupla. Se uma sala não aprende mais que a metade da sala não aprende o conteúdo, será que é os alunos que não estão prestando atenção? Ou será que eu não estou passando o conteúdo de forma clara, né? Então não tem como ter aprendizagem, ter ensino, se não há aprendizagem por parte dos estudantes, né? A gente vai tratar aqui de dois tipos de avaliação e os dois devem ser usados no dia a dia, né? Nas suas aulas. Não só para o basquete, mas para todos os conteúdos. Então, a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação formativa ajuda a acompanhar o progresso dos alunos durante o aprendizado. Então, vamos ver como aplicar essa abordagem em suas aulas para oferecer feedback constante e orientar melhor os alunos em suas práticas. A avaliação formativa ela é processual. Então, a gente vai observar os nossos alunos todas as aulas. O que a gente deve observar? A gente deve observar esses três quesitos aqui, ó, o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Que é, o seu aluno está aprendendo aquilo que você está passando aquela aula, ele conseguiu absorver a teoria daquela aula, como que está sendo o procedimental do aluno? Ele está se portando com os colegas, ele está tendo respeito entre os colegas, ele está tendo respeito com o professor? Como que está as habilidades socioemocionais do seu aluno? Né? Então isso a gente avalia aqui no procedimental no dia a dia. E o atitudinal, né? O seu aluno está recebendo bem o feedback de correção que você está passando para ele? Como que está a atitude dele nas aulas? Então, tudo isso aqui a gente pode atribuir uma nota mínima. Então, todos os alunos podem começar com essa nota mínima. Então, exemplo 6, né? Na avaliação formativa, todos os estudantes estão com a nota mínima. Vai de cada estudante manter essa nota mínima, cumprindo com todos os quesitos, né? Conceituais, procedimentais e atitudinais. Como que a gente vai complementar
a nossa avaliação no fim do bimestre? A gente vai fazer uma avaliação somativa, tá? O que é avaliação somativa? A avaliação somativa na escola é um tipo de avaliação que tem como principal objetivo verificar e medir o nível de aprendizagem. Então, vamos frisar esse medir o nível de aprendizagem dos nossos alunos e perceber que a avaliação somativa, ela, querendo ou não, qualifica os nossos estudantes. E a gente não deve utilizar apenas um método, por isso que a gente não deve utilizar apenas um método de avaliação, porque às vezes o seu aluno sabe muita coisa do que você passou, mas se a gente utilizar uma avaliação somativa, que é para medir acerto e erro, e uma prova só, às vezes o aluno não vai conseguir contemplar a nota que ele tem que atingir. Então, é muito importante a gente ter mais de um método de avaliação. Então, continuando, o nível de aprendizagem dos alunos ao final de um período ou etapa, como um bimestre, semestre ou unidade didática. Ela serve para atribuir notas ou conceitos. Então, olha lá, qualificar o nosso aluno. Atribuir um conceito àquele aluno de atingir o objetivo e não atingir o objetivo, mas não é através de um tipo de avaliação que a gente vai saber isso. E certificar o desempenho do estudante em relação aos objetivos estabelecidos. Então aqui eu trouxe alguns instrumentos de avaliação, né, que são provas dissertativas, que é exatamente aquele de acerto e erro, trabalhos finais, que normalmente vem seguido de um seminário, né, uma apresentação, seja individual ou seja em grupo. Provas orais, que eu coloquei aqui em destaque, que eu vou falar já já. Projetos e exames. Desses instrumentos, tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2 ou ensino médio, todos os instrumentos são válidos. Cabe ao professor saber aplicar ele em cada faixa etária, né? Então, por exemplo, eu que trabalho com os anos iniciais, eu uso provas orais. Então, por que eu acho mais interessante as provas orais do que simplesmente uma prova de fazer xizinho no certo ou no errado? Porque na prova oral você pode perguntar para o seu estudante quais atividades que você trabalhou naquele bimestre de drible, por exemplo. Então, se o seu aluno não souber quais atividades de drible a gente trabalhou, com certeza ele vai lembrar de alguma outra atividade trabalhando, por exemplo, o arremesso, né? Então aí você já pode considerar. A gente tem que colocar a nota para o nosso aluno de forma ponderada. Então, lembra que lá em cima a nota mínima já é 6. Então aqui na avaliação somativa a gente pode considerar que vale 4, né? Você pode elaborar 4 questões ou mais e ver como que o seu aluno se sai em relação a todo o tema que você trabalhou, a todas as atividades que você trabalhou. E com certeza ele vai lembrar da maioria dos temas que você tentou passar para ele, né? Então, as provas orais elas podem ser feitas de formas individuais ou coletivas, né? De dupla, de trio, aí vai do professor. Se aquele estudante, eu colocando um exemplo do Fundamental 1, de 5º ano, ele não soube responder nenhuma das questões, com certeza a nota de procedimental dele também vai estar baixa. Por quê? Porque ele não participou nas aulas, ele só brigou durante as aulas, ele desrespeitou os colegas, desrespeitou o professor, a atitude dele não foi legal. A parte conceitual com certeza não vai estar legal, porque ele não vai saber responder as questões que você vai fazer para ele de forma oral. Então, essa nota mínima, que é 6, ela pode ser abaixada ou não, depende do critério do professor, mas é um aluno que a gente deve já ter mais atenção nas próximas aulas, né? Para ele se atentar nas atitudes dele e melhorar nas próximas aulas, né? Então, eu não coloquei aqui, mas a gente também pode fazer uma autoavaliação, que você pergunta para aquele aluno que nota ele merece de 0 a 10. Lógico, você não precisa atribuir essa nota na média final, mas pode considerar sim, até porque para ele ter noção daquilo que ele está fazendo durante as aulas. Então, o aluno que foi mal,
não soube responder nenhuma questão, no procedimental, no conceitual e no atitudinal, ele vai se dar provavelmente uma nota baixa. E aí você conversa com ele e fala, o que precisa melhorar para você ser um 10, para você ter uma nota maior. Então, isso tudo na prova oral você consegue desenvolver com o seu aluno. E aí, como que eu fecho a nota, né, desse bimestre? Eu somo a avaliação formativa com a avaliação somativa, utilizando um desses instrumentos aqui. No ensino médio, é legal trabalhar outros tipos de instrumentos, né? Então, pode sim colocar provas dissertativas, pode colocar trabalhos finais, posso colocar provas orais, posso desenvolver projetos, posso fazer alguns exames entre o início do bimestre e o fim do bimestre e no final somar tudo, tá? Posso atribuir uma nota mínima para cada tipo de prova e no final somar, ou posso fazer todos valendo 10, dividir pela quantidade de avaliação que você deu e tirar uma nota. Então aí vai dar criatividade de cada professor, né? Vocês são livres para fechar a nota da forma que acharem melhor, tá bom? Então, próxima aula aqui, módulo 5, a gente vai conversar mais sobre avaliação. É isso, não tem muito segredo, tem que ter a atenção sobre quais os objetivos, né, que você está querendo alcançar naquele bimestre com aquele conteúdo e no final avaliar da melhor maneira, de forma que há uma melhora por parte dos estudantes e também uma melhora por parte do professor. Rever às vezes a didática, se está adequada para a faixa etária, rever a forma que está passando o conteúdo. Então tudo isso a gente consegue mensurar no final do bimestre, fazendo as avaliações, tá joia? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Gostou desse vídeo? Deixa seu joinha e comenta aqui com opções de temas para a gente gravar e trazer nos próximos vídeos, beleza? Abraço!